vamos fazer a análise do filme Lamen Shop. Eu escolhi fazer a análise do filme fazendo um paralelo em como se dá um processo de constelação. Note que eu falei processo e não sessão, apesar de grande parte do processo acontecer dentro da sessão, né? Então, as coisas que eu vou comentar aqui é para que você vá fazendo essa viagem, essa compreensão de como é que é um verdadeiro processo de constelação, tá? O filme começa dentro do contexto do aniversário da morte da mãe. Então, o pai apresenta o pai como um alcoólatra, a fala dele é: eu sou um fracassado. Aí o irmão vem e fala: hoje é o aniversário da morte dela, né? E aí ele tem o Masato, que é o protagonista do filme, né? Que é você, no caso, no seu processo de constelação. Ele conversa com o tio e fala: olha, eu preferia ser um lamen, né? Porque meu pai só dá atenção para isso, entende um pouquinho da história, minimamente, volta pro restaurante, o pai morre. E ali começa uma questão. Então, que eu queria chamar a sua atenção do que leva muitas vezes uma pessoa a um processo de constelação. A constelação trabalha ciclos também, e muitas questões são atadas ou liberadas em ciclos. Então, aqui no início do filme nós temos um ciclo importante, o aniversário de morte da mãe. E o pai morre bem no aniversário, né? Ali naqueles dias próximos do aniversário. E é ali que esse menino para e se dá conta: olha, a minha vida não está indo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele começa o seu processo de constelação. Então ele acha o diário da mãe, ele começa a perceber algumas coisas ali e decide fazer uma viagem. Paralelo a isso, então o que eu também queria chamar a sua atenção é: geralmente quando a gente começa um processo de constelação, existem coisas na nossa vida que a gente quer viver, mas que não estão fluindo. Então, a gente percebe um paralelo ali na vida dele. Conforme ele volta na história, as coisas na vida dele vão avançando, que ali no caso é o relacionamento com a Miki, né? E aí ele vai, viaja, começa a fazer o processo de volta, vai nos lugares que os pais iam juntos, olhando as fotos, tirando as fotos. Por que isso é tão importante? Porque ele não simplesmente pergunta para alguém e sabe a história. Ele vai e ele vive a história. E isso é a constelação. Não é um processo de entendimento, é um processo de vivência. E aí ele chega na cidade, a Miki começa a explicar as coisas para ele da comida, ele vai fazendo passo a passo. Tô acelerando pra gente chegar na questão principal. E aí ele vai, encontra o tio, tem toda aquela emoção, vai atrás da receita. E eu queria que você notasse que conforme vai se apresentando, conforme ele vai, cada passo que ele dá, ele descobre uma coisa. Então ele tá falando com a Miki, daí ele vê na televisão a propaganda de uma exposição que tá tendo da guerra. Aí que eu queria chegar no ponto, né? Eu anotei várias coisas aqui, mas não vou conseguir falar tudo. Quando ele conversa com o tio e começa a entender a questão da avó, aí o tio vai lá e o tio fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: olha, ele chega até a porta da casa da avó e fala: eu só posso trazer você até aqui, agora é com você. Essa é a fala do constelador: eu só posso trazer você até aqui, agora é com você. Porque uma parte do processo é entender e uma parte do processo é sentir e viver. E isso é com a pessoa, não tem como o constelador fazer isso por ela. E o tio ali, ele faz esse papel do constelador. Ele ensina a receita e ele também fala uma coisa maravilhosa. Quando ele acorda o Masato para ensinar a receita e ele vai explicando que aquele caldo tem que ficar cozinhando 5 horas em fogo baixo. Isso é uma coisa também que as pessoas não entendem sobre constelação. Constelação é um processo de fogo baixo. A gente tem que ter paciência, tem que suportar ficar ali cozinhando, sabe? Para que aquilo a gente vá chegando, vá descendo, né, na profundidade do sentimento. E aí ele chega na porta da avó, aí não rola, a avó não recebe ele, e aí o tio explica o que foi que aconteceu, e aí ele decide ir na exposição e entrar na dor da avó, compreender. E ele para ali, ele começa a sentir, e aí depois que ele sente tudo aquilo, ele
ele expressa a raiva da avó. Então tem uma coisa muito legal, uma cena muito bacana, que é ele do lado de fora, a avó do lado de dentro, a grade, né, entre os dois, ele falando japonês e a avó falando chinês, e ele briga com a avó falando japonês. A gente não percebe isso porque a gente não entende nenhum nem outro, né? Mas na verdade a avó não tá entendendo nada, ela só tá recebendo aquela energia da raiva dele. E aí ele vai, e aí ele bebe, e aí ele fica naquela condição, assim, de fazer xixi, de vomitar. Isso simbolicamente, é muito a questão do... Ele foi no núcleo da questão, sabe? Ele foi no lugar onde ele encontra o pai alcoólatra, onde ele encontra essa dor, e aí ele começa um novo movimento. Então, você percebe, ele faz um movimento da dor, sente a dor, e aí vai fazer um movimento da reconciliação com a avó, né? E aí ele cria uma receita, a receita do perdão, e ele faz uma sopa, né, misturando a influência do pai com a influência da mãe, leva para a avó é tocada por aquilo, e aí tem aquela cena extraordinária, os dois saem para comprar temperos, que é outra coisa importante da constelação. Eles saem, eles não falam uma língua do outro, então eles vivem tudo aquilo dentro de um processo completamente emocional, não é racional, e eles cozinham juntos e vivem uma experiência. O que eu quero chamar a sua atenção, que com certeza provavelmente você não notou. O personagem principal do filme, apesar de parecer que é uma Sato, na verdade é a Mei, mãe dele. Por quê? A Mei é a filha mais velha, né, ali, ela, não sei se é exatamente isso, mas parece ser, mas ela toma a questão da avó. Então, toda a família, a coisa começa a parar na tragédia. A tragédia aconteceu aonde? Com o pai da avó, porque o pai foi assassinado. E aí tudo ficou bloqueado na avó. A Mei, filha, vem e fala: mãe, eu vou te resgatar desse lugar. E aí ela faz o quê? Se casa, presta atenção, se casa com o assassino do avô. Ele se casa com o japonês. Então tem uma fala muito importante na memória ali, né? Quando vai contando a história, que é a avó falando pra Mei: esse homem é mais importante pra você do que eu? Porque ali estava a questão. A Mei era a resgatadora da avó. Os japoneses assassinaram seu avô, você vai se casar com um japonês? E essa é uma questão muito importante da constelação. A constelação é algo muito maior, e quando há guerra é necessário que haja reconciliação de povos. São coisas muito profundas que estão num nível que as pessoas não querem ir. E aí a Mei vai nesse lugar e se casa com o assassino do avô, e daí o câncer. Por quê? Na verdade ela morre, né, como um assassino, e devolve o homem sarado para a avó, que é quem? O Masato. Então o Masato, ele vem no lugar do avô, num sentido de constelação, não num sentido espiritual, de reencarnação, pelo amor, hein? Num sentido da constelação, que as peças se reencaixando, o resgate, o emaranhado. E aí o Masato vem como esse homem sarado, esse homem que retoma a força, por causa do sacrifício que a Mei fez, de se casar com o inimigo, de receber o inimigo dentro dela, de amar esse inimigo e de trazer um fruto sarado dessa questão. Então, esses dois povos, japoneses e chineses, colocados nessa história, eles estão vivendo um processo de reconciliação, e essa é uma família dentre tantas que vive essa história. Então, quando eles cozinham, a avó e o Masato, quando eles cozinham juntos, eles estão vivendo esse processo de reconciliação, da avó reencontrar o amor. Não é a filha, é o amor. E é lindo porque quando ele toma a sopa, ele lembra da mãe. Ele não estava com nada bloqueado com relação à mãe. A mãe, na verdade, tinha uma força de amor muito grande, que passou isso para ele, né? E aí ele começa a chorar e começa a deixar o amor fluir. E no momento em que ele começa a deixar o amor fluir, isso toca o coração da avó. E aí eles se abraçam, os dois, e num nível a gente vê quem? A avó abraçando a filha, né? E ela pedindo perdão para a filha, mas no nível mais profundo da constelação a gente vê quem? Japoneses e chineses se abraçando e se reconciliando ali. Então uma história lindíssima, maravilhosa. E aí ele, quando termina essa reconciliação, volta, assume, né, o lugar do pai, e aí resgata uma outra questão. Por quê? A Mei representa a mãe, a Mei não, a Miki representa a mãe dele.
Gente, a Mickey, ela é uma mulher que cozinha, que durante toda a relação deles ele fala, eu não conseguiria sem você, etc, etc. Ela tem um filho, ele vai lá, agora resgata o pai, começa o processo de resgate do pai, porque ele vai construir esse relacionamento com a Mickey, que é exatamente a mãe dele, com o menininho, que é ele, e vai continuar a história dali em diante, né? Então eu espero que você tenha sido tocado. Eu escrevi tanta coisa aqui, deixa eu ver. Não dá, gente, mas vai ser isso, assim. O que eu queria que vocês entendessem era esse resgate profundo que só é feito via o sentir. Mas que para isso, gente, a gente tem que ter uma disposição que a grande maioria não tem. Vou te dar um exemplo. Eu sugeri esse filme que é extraordinário para você entender essas etapas. Aí a pessoa olha e fala, não tem na Netflix, não vou assistir. Nessa mesma disposição dela, ela trata o processo de constelação dela. Porque quando você quer, vamos supor que você me assiste, você fala, pô, eu gosto das coisas que ela fala, tem a ver, quando eu assisto um filme e me toca, então paga um preço, assiste o filme, vai atrás, porque senão você nunca vai fazer o seu processo de constelação na intensidade que precisa ser feito. Tem que ter a disposição do Masato de mergulhar, de chorar. Constelação não é entender. Constelação é liberar o movimento do amor. Constelação é liberar o movimento do amor e esse processo é feito em fogo baixo. Eu espero que você tenha gostado do filme e gostado da análise.